Marta tinha 68 anos e possuía uma serenidade que se tornara seu escudo desde a morte de Antônio. Seymour morava na mesma casa em Campinas onde ele instalara, com a paciência de um engenheiro, cada parafuso, cada prateleira e cada luminária. Ali, em meio ao cheiro de livros antigos e aos vasos de jasmim, que ela cuidava com a disciplina de quem guarda uma lembrança, os dias passavam lentos, tranquilos, mas tranquilos. Seu filho Ricardo, médico de coração nobre mas destredo, ira seu orgulho e refúgio emocional. Quando ele anunciou que se casaria com Patrícia, Marta sentiu uma centelha de juventude incendiar seu peito. Imaginou que finalmente ouviria risos na casa novamente, passos diferentes dos seus, e que o eco do silêncio que Antônio deixara para trás começaria a se dissipar. Tudo parecia uma nova primavera, até que aquela doçura inicial começou a se esvair. No início, Patrícia era gentil e atenciosa. Elogiava seus pratos, acompanhava menos ao mercado e ouvia histórias sobre Antônio com um sorriso calculado, mas logo os gestos corteses se transformaram em ordens disfarçadas de sugestões. Certa tarde, Dona Lourdes, uma mulher de rosto pétreo e olhos que mediam cada canto como se avaliassem o imóvel, chegou com a mãe. Ela só vai ficar alguns dias, disse Patrícia. Embora Marta soubesse desde o primeiro minuto que aquela promessa não tinha prazo, os móveis começaram a se mover, os porta-retratos com fotos de família desapareceram, as cores das cortinas foram substituídas por tons frios. Era como se alguém estivesse apagando lentamente os vestígios de sua vida para pintar sobre ela uma versão estrangeira. Ricardo, cego de amor, justificou tudo com uma frase que doeu em Marta mais do que um golpe. Mãe, não exagere. Patrícia só quer te ajudar. Mas no fundo, ela já sabia que por trás daquela aparente ajuda havia uma intenção mais sombria, que logo se revelaria. Com o passar dos meses, a casa se tornou um campo minado. Marta, que sempre fora organizada e meticulosa, começou a notar pequenas mudanças que ninguém mais parecia notar. Cartas do banco chegavam abertas. As chaves da escrivaninha de Antônio foram mudadas de lugar. Os documentos da casa pareciam fora de ordem. Quando tentou comentar, Patrícia sorriu condescendentemente e disse que ela estava confundindo as coisas, que na sua idade era normal misturar papéis. Dona Lourdes reforçou a ideia, falando com Ricardo em tom lamentoso. Coitada da Marta, a solidão envelhece a mente. Esses tipos de comentários repetidos dia após dia começaram a construir uma narrativa paralela, na qual ela era a frágil, a distraída, a que precisava ser cuidada. E Marta, ainda que silenciosamente, começou a entender que o que eles estavam tentando proteger não era o seu bem-estar, mas a sua herança. No dia em que viu a primeira gaveta vazia, a da escrivaninha onde guardava a escritura da casa, algo dentro dela mudou. Não chorou, nem reclamou. Fechou a porta do quarto, sentou-se na beira da cama e abriu um caderno novo, do Copa Verde. Ali começou a anotar tudo o que acontecia, cada palavra, cada gesto, cada sombra que cruzava a casa. Decidiu fingir docilidade, pois aprendera em sua vida de bibliotecária que os livros mais poderosos são aqueles que parecem inofensivos à primeira vista. Se Patrícia e a mãe quisessem brincar com sua mente, ela transformaria sua aparente confusão em estratégia. Daquele dia em diante, Marta deixou de ser a vítima que imaginavam. Tornou-se uma observadora paciente, uma mulher disposta a retomar, com inteligência e silêncio, o controle sobre sua própria história. Numa tarde de domingo, ao pôr do sol atrás do muro do jardim, Patrícia entrou na sala com uma xícara de chá e um sorriso que não lhe alcançava os olhos. Marta, da poltrona, fingia ler, mas observava-a com um canto do olho. A jovem colocou a xícara sobre a mesa e aproximou-se do móvel que outrora abrigara as fotos de Antônio, agora substituídas por frios enfeites de cerâmica. Devíamos redecorar este espaço também, disse suavemente. Parece tudo muito antigo. Marta apenas assentiu, porque aprendera que responder era alimentar a discussão. Seu silêncio era sua maneira de resistir, de marcar território sem levantar suspeitas. Naquela noite, porém, ouviu algo que a fez estremecer.
Patrícia e Dona Lourdes conversavam na cozinha criticando Sabra mudar o nome na escritura. Marta não precisava ouvir mais nada. Compreendia que não se tratava de convivência, mas de conquista. No dia seguinte, fingindo estar passeando, Marta foi ao banco onde ainda tinha uma conta conjunta com o falecido marido. Pediu para verificar as transações recentes e suas suspeitas se confirmaram. Alguém tentara acesso lá, sem autorização. Voltou para casa com um coração acelerado, mas a mente mais lúcida do que nunca. Daquele momento em diante, cada palavra que Patrícia dizia, cada olhar que Dona Lourdes lhe lançava, pareciam peças do mesmo plano. Na hora do almoço, quando falaram de sua memória fraca, Marta sorriu e ofereceu-lhes bolo, como se não fosse nada. Lá dentro, calculava que documentos deveria guardar, que provas reunir, que comportamento adotar para que a subestimassem ainda mais. Às vezes, no silêncio da tarde, lembrava-se de uma frase que Antônio lhe dizia: os lobos sempre se acomodam demais quando pensam que o pastor está dormindo. E ela, embora cansada, estava mais desperta do que nunca. Semanas se passaram e a tensão tomou conta do ar. Patricia começara a controlar a comida. Oferecia-se para cozinhar, insistia em cuidar das compras e fazia questão de que Marta não tivesse que se preocupar com nada. A frase soava gentil, mas na realidade era uma forma de tirar o controle da própria rotina. Dona Lourdes, por sua vez, passava as tardes em frente à televisão, comentando como a idade borra os limites entre a realidade e a imaginação. Marta ouvia sem interromper, anotando cada palavra em seu caderno. À noite, vasculhava gavetas. Fotografava documentos e guardava cópias em um envelope escondido dentro de um livro de capa grossa na biblioteca, daqueles que ninguém jamais abriria. Ela o chamava de minha testemunha silenciosa. Sua vida se tornara um ato constante de observação furtiva. Certa noite, ao fechar as janelas do corredor, Marta notou um cheiro estranho vindo da cozinha. Aproximou-se lentamente e encontrou Patrícia despejando um pó branco em um pote de chocolate quente. A jovem se assustou ao ver ela e gogaju. Uma desculpa desajeitada. Só estou trocando o açúcar por adoçante, para sua saúde. Marta sorriu e assentiu, mas no fundo, sentiu uma corrente gélida percorrer seu corpo. Naquela mesma noite, escreveu 3 páginas inteiras em seu caderno, descrevendo detalhadamente a cena, a hora, o gesto trêmulo de Patrícia ao fechar o pote. Em seguida, escondeu o caderno em uma caixa de metal, sob o chão do armário. Sabia que algo terrível estava acontecendo e que o silêncio era sua melhor arma até ter provas. Na escuridão de seu quarto, enquanto ouvia o riso abafado de mãe e filha na sala, percebeu que sua sobrevivência dependeria de sua capacidade de fingir que não havia entendido nada. Na manhã seguinte, o clima estava tão carregado que até o canto dos pássaros parecia distante. Patrícia preparou o café da manhã com exagerada gentileza, servindo café e torradas como se tudo estivesse em ordem. Mas Marta notou um leve tremor em suas mãos ao colocar a bandeja na mesa. Ricardo, alheio à tensão, falava de seus plantões no hospital, sorrindo, alheio à frieza entre as 3 mulheres. Dona Lourdes, por outro lado, observava em silêncio, com o olhar de quem já se decidiu. Foi então que Marta entendeu que não podia esperar que a verdade se revelasse. Se quisesse sobreviver, teria que apresentar suas próprias provas, algo que ninguém pudesse negar. Esperou que todos tivessem ido embora para revistar a despensa, e encontrou, atrás de uma lata de chocolate quente, uma caixinha com o nome de um sedativo de uso controlado. Não hesitou. Fotografou-a, guardou-a novamente e anotou a data. A casa, antes um refúgio, agora era um tabuleiro de xadrez onde cada movimento tinha que ser calculado até o último milímetro. Naquela mesma tarde, quando Patrícia voltou do supermercado, encontrou Marta na cozinha preparando uma torta de maçã. Que surpresa! Disse ela com um sorriso ensaiado. Marta, sem tirar os olhos da massa, respondeu docemente. Às vezes, os livros ensinam mais do que as pessoas. É só saber ler nas entrelinhas. Patrícia não entendeu a mensagem.
ou preferiu ignorá-la. Enquanto o cheiro de bolo no ar, Dona Lourdes se aproximou com seu chá de sempre e mencionou algo sobre a mudança do plano de saúde de Ricardo. Era um pequeno detalhe, mas o suficiente para confirmar que tudo girava em torno do filho. Queriam fazê-lo acreditar que a mãe estava perdendo o juízo. Naquela noite, quando ele voltou, Patricia fingiu preocupação. Disse a ele que Marta havia esquecido de abrir o gás, que estava confundindo nomes, que não estava dormindo bem. Ricardo olhou para ela com simpatia e prometeu conversar com ela. Na verdade, Marta já esperava por isso. Ela sabia que para quebrar a manipulação, precisava Dexa. Los acreditar que eram vitoriosos por mais um pouco. Quando Ricardo entrou no quarto dela naquela noite, encontrou-a sentada perto da janela, lendo um livro com a capa gasta. Mãe, podemos conversar? Perguntou ele com a voz suave, como quem tem medo de quebrar algo frágil. Marta ergueu os olhos, sorriu e fechou o livro calmamente. Ele explicou que Patrícia estava preocupada, que havia notado mudanças, distrações, esquecimentos. Marta o ouviu em silêncio, sem se defender. Cada palavra era como um punhal envolto em veludo. No final, ela simplesmente respondeu: talvez a casa esteja cheia de vozes, filho. Quando há tanto barulho, qualquer um pode se confundir. Ricardo suspirou, beijou-a na testa e saiu, sem entender que sua mãe acabara de lhe dar a chave de tudo. Assim que ele saiu, Marta escreveu em seu caderno: estão começando a preparar o terreno. Estão me desenhando como uma sombra, mas eu ainda sei quem eu sou. Os dias seguintes se moveram como peças de dominó, caindo uma após a outra em uma sequência aparentemente inevitável. Patricia aumentou seu controle, acompanhando Marta ao médico, verificando seus medicamentos, intervindo em cada chamada. Dona Lourdes reforçou sua retórica com seu tom de falsa ternura. Não se preocupe. Marta, nós cuidaremos de tudo. Em público, elas eram a imagem do afeto. Em particular, seus olhos brilhavam de impaciência, como se esperassem que a velha assinasse os documentos que tanto desejavam. Mas Marta não tinha pressa. Ela observava, ouvia e tomava notas. Sabia que o poder do inimigo residia no tempo, e que, se conseguisse resistir um pouco mais, o plano ruiria sob seu próprio peso. Enquanto isso, preparava seu contra-ataque com a paciência de quem sabe que a verdade não se grita, se revela. Numa manhã de sexta-feira, Patricia apareceu com um sorriso radiante e uma bandeja nas mãos. Fiz algo especial para você hoje, Marta, disse ela, colocando uma xícara de chocolate quente, espesso e perfumado à sua frente. O vapor subia em espirais suaves, mas o aroma tinha um toque metálico que arrepiou Marta. Ela fingiu gratidão. Segurou a xícara perto do rosto como se fosse prová-la, mas seus olhos permaneceram fixos nos de Patricia. Que toque doce, murmurou, e sem que ninguém percebesse, trocou sua xícara pela que estava no balcão, a branca que Patricia havia deixado para si. Dona Lourdes, sentada num canto, observava a cena com a calma tensa de quem espera um resultado. Marta, por outro lado, parecia calma, até grata. No fundo, sabia que aquele gesto decidiria o curso de tudo. Minutos depois, o golpe do destino se fez audível. Um barulho alto, um suspiro abafado. Dona Lourdes havia pegado a xícara errada. Ela caiu sobre a mesa, com o rosto pálido, os olhos arregalados, as mãos apertadas na toalha. Patricia gritou seu nome e correu até ela, enquanto Marta se levantou lentamente e pegou o telefone. Emergência, por favor, disse ela com voz firme. Acho que alguém foi envenenado na minha casa. Quando os paramédicos chegaram, Patrícia tremia, incapaz de explicar o que havia acontecido. Marta, calma, simplesmente comentou que havia sentido um cheiro estranho no chocolate e, por precaução, preferira não bebê-lo. Essa frase, dita sem drama, foi o suficiente para mudar tudo. E se você está ouvindo esta história até agora, diga-me de que parte do mundo você está assistindo. Às vezes, compartilhar essas histórias nos lembra que a calma também pode nos salvar. Os minutos que se seguiram foram uma coreografia de caos. Os paramédicos atenderam Dona Lourdes Kilmore respirava, enquanto Patricia tentava explicar o inexplicável. Sua fala mudava a cada pergunta. Primeiro, dizia que o chocolate quente era para ela, depois que Marta o havia tomado.
por engano depois que talvez o cacau em pó estivesse vencido. Marta, com a serenidade de quem passou anos separando verdades e mentiras como se fossem livros, simplesmente observava. No chão, a toalha da mesa ainda estava manchada com a bebida derramada, e, ao lado, um pequeno saco plástico brilhava à luz do lampião. Um dos paramédicos o pegou, olhou para o nome impresso no rótulo e franziu a testa. Marta não precisava ler. Já sabia o que dizia o mesmo sedativo que fotografara semanas antes. Aquela coincidência selou sua certeza. A verdade começava a se revelar como tinta invisível diante de uma chama. Quando a ambulância partiu, a casa ficou imersa num silêncio tenso. Patrícia desabou numa cadeira, chorando sem lágrimas, enquanto Ricardo, que fora chamado com urgência, chegou com o rosto contorcido. Que aconteceu aqui?" perguntou, olhando para a mãe e depois para a esposa. Marta falou devagar, sem acusação, contando exatamente o que acontecera, cada detalhe, sem rodeios. Ricardo ouviu em silêncio, com a expressão oscilando entre o horror e a descrença. Patrícia tentou interrompê-la, mas ele levantou a mão para silenciá-la. Naquele momento, pela primeira vez, Marta viu nos olhos do filho um lampejo de dúvida em relação à mulher que ele defendera tão profundamente. E esse lampejo, pequeno, mas real, foi a primeira rachadura no muro de manipulação que a mantivera prisioneira por meses. Naquela noite, ninguém dormiu. A polícia chegou logo depois, colheu depoimentos e retirou o copo azul como prova. Marta assistia a tudo com uma calma estranha, como se estivesse presenciando uma cena estranha. No fundo, não sentia triunfo, mas uma tristeza profunda, daquelas que se sente quando a traição vem de alguém a quem se abriu a porta de casa. Ricardo abraçou em silêncio, sem conseguir dizer uma palavra, enquanto os policiais revistavam a cozinha e levavam um saco com pó suspeito. Patrícia tentou manter sua versão, repetindo que tudo havia sido um acidente, mas o tremor em sua voz atraiu. Marta, por sua vez, entendeu que não precisava mais se defender. Os fatos falavam por si. Ira como se a casa, testemunha de tudo, finalmente respirasse após meses de opressão. Ao amanhecer, Ricardo acompanhou os policiais até o hospital. Marta ficou sozinha, olhando pela janela para o jardim. O jasmim que ela havia plantado com Antônio ainda estava florido, alheia às tragédias humanas. Ela fez café, despejou-o na velha xícara branca e ficou em silêncio. Emswament. Todas as memórias recentes se alinhavam como peças de um quebra-cabeça que finalmente faziam sentido. Não havia lágrimas nem raiva, apenas uma certeza. Ela havia vencido a batalha mais perigosa de sua vida sem levantar a voz. Lá fora, o sol nascia lentamente sobre os telhados de Campinas, tingindo o céu de um laranja tranquilo. Marta olhou para cima e sussurrou: "Antônio, acho que agora posso descansar." Mas o descanso ainda não viria. O que se seguiu foi a justiça. No hospital, os médicos confirmaram o que Marta já suspeitava. Dona Lourdes havia ingerido uma alta dose de um sedativo que poderia ser fatal em questão de minutos. Patrícia, diante das perguntas dos policiais, oscilava entre o choro e a negação. Ricardo, arrasado, apenas olhava para o chão, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Quando Marta chegou, com o caderno na mão, o clima congelou. Ela se aproximou lentamente do filho e lhe entregou o celular, mostrando a foto do recibo da farmácia. "Encontrei na sua bolsa, Ricardo?" "Guardei porque sabia que esse momento chegaria." A voz de Marta não tremeu. Seu tom era o de uma mulher que não precisava mais ser acreditada, mas respeitada. Ricardo olhou para cima e, pela primeira vez, a viu não como sua mãe idosa, mas como uma mulher que havia sobrevivido a uma guerra silenciosa. Os dias seguintes foram um desfile de depoimentos, advogados e visitas policiais. Patrícia tentou culpar o farmacêutico, alegando que tudo fora um engano, mas as provas eram claras demais. O caso virou notícia local, e os vizinhos começaram a olhar para Marta com um misto de respeito e espanto. Alguns se aproximavam do portão com flores ou palavras de apoio, e ela sempre respondia com a mesma serenidade: "Obrigada, mas o importante é que a verdade veio à tona."
Em casa, ela recolocou tudo em seu lugar. Os retratos de Antônio, os livros na estante, a xícara azul sobre a lareira. Era como reconstruir um altar íntimo, um espaço que havia sido profanado. E agora, recuperava sua alma. Mesmo assim, cada canto guardava o eco da traição. Um lembrete de que o mal pode entrar silenciosamente, disfarçado de família. Quando Ricardo voltou do hospital, com o olhar perdido em pensamentos, Marta ofereceu-lhe chá. Mas ele não aceitou. Não entendo como não vi, mãe, murmurou, desabando numa cadeira. Marta acoriçou-lhe a mão com ternura. Porque você queria ver o melhor neles, filho. Às vezes, o amor é um curativo mais forte do que qualquer mentira. Ricardo chorou, inconsolavelmente, repetindo que se sentia culpado, que o duvidara dela. Marta não o interrompeu. Deixou-o esvaziar-se, como quem deixa a água correr para limpar um poço. Sabia que o perdão não viria rapidamente, mas pelo menos agora a verdade estava à mostra. Quando o choro parou, Ricardo olhou para ela com um misto de dor e alívio. Prometo-lhe que nada disto ficará impune, disse ele, com a voz firme. Marta sentiu, sabendo que a justiça humana era lenta, mas inevitável. OSDSQ say. Foram estranhos. Sem Patricia nem a mãe, a casa soava diferente outra vez. O tic-tac do relógio, os passos no corredor, o vento farfalhando as cortinas. Mas o silêncio não era mais um inimigo, era companhia. Marta retornou às suas rotinas. Regar as plantas, ler à noite, fazer seu próprio café. Cada gesto diário era um ato de independência reconquistada. Às vezes, ela se pegava relembrando os detalhes dos últimos meses, perguntando-se em que momento exato havia deixado de ser uma vítima e se tornado uma estrategista. E embora seu corpo mostrasse sinais de fadiga acumulada, sua mente brilhava com uma nova lucidez. Era a lucidez de alguém que cruzou o fogo e saiu sem se queimar completamente, com cicatrizes suficientes para lembrar, mas também com a calma de saber que sobreviveu. O processo judicial transcorreu lentamente, como tudo que envolve burocracia e poder. Patrícia foi formalmente acusada de tentativa de homicídio e falsificação de documento. Sua mãe, ainda convalescente, tornou-se testemunha involuntária do próprio crime. Marta compareceu a cada audiência com a mesma serenidade com que encarara a vida, sem levantar a voz, sem buscar vingança. Ela só queria fechar o ciclo. Ao seu redor, jornalistas buscavam manchetes, curiosos sussurravam versões da história, mas ela só conseguia pensar em voltar para o jardim. Quando o juiz ordenou a prisão preventiva de Patrícia, Marta respirou aliviada, não pela sentença, mas porque finalmente podia dormir sem medo. Naquela noite, ao apagar a luz do quarto, sentiu o som puro do silêncio pela primeira vez em muito tempo. Era diferente. Não pesava, não sufocava. Soava como liberdade. Nos dias seguintes, Ricardo passou a visitá-la todas as tardes. Levava frutas, pão fresco e uma tentativa desajeitada de reparar os danos emocionais causados pela decepção. Marta não guardava rancor, mas também não fingia que nada havia acontecido. Uma nova sinceridade se desenvolveu entre eles, menos idealizada, mais humana. Conversavam pouco, mas apenas o essencial. Certa tarde, enquanto tomavam um café, Ricardo perguntou a ela: "Como você sabia que algo não estava certo?" Ela sorriu, olhando pela janela. "Porque quando alguém muda a alma de uma casa, o ar fica diferente, e eu aprendi a ouvir o ar." Com o passar das semanas, a vida começou a retomar o ritmo, embora nada fosse o mesmo. Marta redescobriu o valor do silêncio. O que antes a sufocava agora lhe servia de refúgio. Passava as manhãs no jardim, lendo ou regando as plantas, enquanto o sol se filtrava pelas folhas como uma carícia. Cada canto da casa tinha uma história, e ela se tornara sua guardiã. Não fechava mais as portas com medo nem olhava por cima do ombro. Sabia que as sombras poderiam retornar, mas também que não a encontrariam mais indefesa. Na aldeia, as pessoas a cumprimentavam com respeito, algumas com um sorriso cúmplice, outras com uma admiração silenciosa. Marta, no entanto, não buscava reconhecimento. O seu nail era heroísmo, era
Sobrevivência. Certa tarde, Ricardo chegou com uma caixa embrulhada em papel branco. Dentro havia uma xícara azul nova, idêntica à que a polícia havia trazido como prova. Para que você possa tomar seu café sem medo, mãe, disse ele com um sorriso triste. Marta segurou-a nas mãos e sentiu um nó na garganta. Não era o objeto que importava, mas o gesto. Ela a colocou ao lado do velho relógio de Antônio, na prateleira que novamente pertencia exclusivamente a ela. Naquele momento, ela entendeu que não se tratava de esquecer o que havia acontecido, mas de conviver com isso sem perder a calma. Com o tempo, Marta começou a receber cartas de mulheres que tinham lido sua história no jornal local. Algumas lhe contavam sobre seus próprios silêncios, outras simplesmente a parabenizavam por sua coragem. Ela respondia a cada uma com a mesma frase: "Eu não sou corajosa. Só aprendi a ouvir quando todos tentavam me silenciar." Suas palavras se espalharam como sementes, e sem que ela sequer procurasse, ela se tornou uma espécie de referência para outras mulheres mais velhas que também sofriam abuso psicológico ou manipulação em suas casas. Elas não eram heroínas de filmes, eram mulheres de verdade, que cozinhavam, regavam plantas e escondiam lágrimas atrás de cortinas. Marta as lembrava de que a coragem nem sempre grita. Às vezes ela sussurra. E esse sussurro é suficiente para sobreviver. Numa manhã de inverno, ela recebeu a visita de um jovem jornalista que queria escrever uma história sobre a viúva que derrotou o silêncio. Marta recebeu com chá e um sorriso. "Eu não derrubei o silêncio", disse ela. "Eu o tornei meu aliado." O jornalista olhou para ela surpreso, sem entender completamente. O silêncio é perigoso quando outros o impõem, mas quando você o escolhe, ele se torna força. Durante a entrevista, Marta falou pouco, mas cada palavra sua carregava o peso de uma verdade dolorosamente conquistada. Quando terminou, a jovem saiu com lágrimas nos olhos, e ao fechar a porta, Marta sentiu que sua história não lhe pertencia mais. Ela era uma daquelas que já foram chamadas de loucas, exageradas ou confusas, por ousar ver o que os outros fingiam não ver. Naquela noite, enquanto arrumava os livros na estante, Marta encontrou o caderno verde, onde havia escrito tudo, cada suspeita, cada palavra, cada gesto. Hesitou entre Gardalow ou Destroy Low, mas ao abrir a primeira página, leu sua própria letra trêmula. "Estão me apagando, mas eu ainda existo." Contemplou longamente aquela frase. Era a voz da mulher que um dia fora e também a prova da mulher que se tornara mais tarde. Fechou o caderno com cuidado e o colocou em uma caixa de madeira ao lado de uma foto de Antônio. Não como prova, mas como um registro de resistência. Silenciosamente, agradeceu por ter tido a coragem de esperar o momento certo para agir. Não era vingança, era dignidade. Os meses seguintes se passaram com pequenas rotinas que lhe deram sentido novamente. Ela fazia geleias, lia romances antigos e se reunia aos sábados com um grupo de vizinhos na biblioteca do bairro. Lá, conversavam sobre livros, memórias e como o tempo transforma o medo em sabedoria. Marta tendia a ouvir mais do que falar, mas quando alguém lhe pedia conselhos, ela respondia com a calma de quem não tinha mais nada a provar. Confie na sua intuição, porque quando algo não bate, a alma sempre sabe antes da mente. Essa frase se tornou seu legado mais sincero, repetida por muitos como um lembrete de que mesmo as batalhas mais silenciosas podem ser vencidas sem gritar. Um dia, Ricardo sugeriu que ela se mudasse com ele para a cidade, para que ele pudesse ficar mais perto e cuidar melhor dela. Marta agradeceu o gesto, mas recusou com um sorriso calmo. "Esta casa me viu nascer como esposa, sofrer como mãe e renascer como mulher. Se eu for embora, será como apagar minha história novamente." Ricardo entendeu e não insistiu. Em vez disso, prometeu visitá-la todo fim de semana. Cumpriu a palavra. Todo sábado chegava com pão, flores frescas e a paciência de quem busca fazer as pazes sem dizer nada. Uma nova relação, mais honesta, se desenvolveu entre eles, livre das sombras que antes pairavam. Marta, por sua vez, não precisava mais de explicações. Ela havia aprendido que o perdão nem sempre é dito.
Às vezes, é simplesmente respirado. No início do outono, Marta decidiu reorganizar a mesa de Antônio. Enquanto limpava as gavetas, encontrou um envelope lacrado com a letra dele. Dentro, pequena carta que dizia: "Se um dia o silêncio pesar sobre você, lembre-se de que foi escrita para protegê-la." Marta sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Não sabia se Antônio escrevera em vida ou se eram daqueles pedaços de papel esquecidos que adquirem significado com o tempo, mas sentiu que era uma resposta. Colocou-o sob o vidro da mesa para poder vê-lo todas as manhãs. Daí em diante, todos os dias começavam da mesma forma: um café na sua xícara azul, um passeio no jardim e a certeza de que, mesmo depois de tudo, a vida ainda tinha espaço para a paz. Com a chegada do inverno, o frio parecia penetrar pelas frestas da sua memória. Marta, porém, acolheu-o como um velho amigo. Acendeu a lareira, envolveu-se no seu xale de lã e perdeu-se entre as páginas de livros que falavam de tempos passados. Às vezes pensava em Patrícia, perguntando-se se esta tinha compreendido a magnitude dos seus atos. Não lhe desejava mal, apenas esperava que, de alguma forma, o remorso a obrigasse a olhar para o seu próprio reflexo indisfarçável. Dona Lourdes, por sua vez, ainda estava viva, mas a sua saúde tinha piorado. Ricardo disse-lhe que raramente falava, que evitava mencionar o nome de Marta. Ela ouviu em silêncio, sem alegria nem ressentimento, porque tinha compreendido que algumas derrotas não se celebram, aceitam-se simplesmente. Numa tarde cinzenta, o carteiro bateu à porta com um envelope oficial. Era uma notificação judicial. O caso estava encerrado. Patrícia fora condenada à prisão. E a tentativa de alteração da escritura da casa fora anulada. Marta leu o documento com calma, respirou fundo e guardou-o na gaveta da escrivaninha, ao lado da carta de Antônio. Fechou a gaveta com um clique firme, o som de um ciclo selado para sempre. Depois, preparou um chocolate quente, desta vez de verdade, aromático, sem medo, e bebeu-o em frente à janela, observando o vento agitar os ramos de jasmim. Não pensava em justiça nem em vingança, mas em equilíbrio. O universo, de alguma forma, conseguira devolver-lhe o que lhe pertencia, a paz. Com o passar dos dias, a notícia do veredito se espalhou pela vizinhança. Alguns a viam como uma heroína silenciosa, outros como uma mulher milagrosamente sortuda. Marta, por outro lado, não sentia nenhuma das duas coisas. "Eu só tive paciência", dizia. Mas à noite, quando o relógio bateu 10 horas e a casa ficou em silêncio, ela se lembrou de cada momento daquela tarde com um chocolate quente, o tremor da xícara, o olhar frio de Patrícia, e compreendeu que havia vencido muito mais do que um julgamento. Havia recuperado o direito de acreditar em si mesma. Esse pensamento repetido suavemente a acompanhou enquanto fechava os olhos. Dormiu tranquilamente, sem pesadelos, certa de que não era a idade que a salvava, mas a lucidez. À medida que os meses se transformavam em anos, a história de Marta começou a se espalhar boca a boca. Na biblioteca, jovens voluntários pediram que ela contasse como sabia de tudo, desde o início. E sempre respondia da mesma forma, porque a maldade nunca imita completamente a ternura. Sempre deixa uma sombra diferente. Essa frase ficou gravada na memória de muitos. E embora Marta não buscasse ser lembrada, seu nome começou a ser mencionado em reuniões comunitárias e palestras sobre defesa emocional. Alguns a chamavam de a Mulher Jasmim, por causa de seu hábito de dar pequenas flores brancas a quem lhe pedia conselhos. Era sua maneira de dizer que a fragilidade também pode cheirar força. Numa manhã de primavera, Marta foi convidada para uma breve palestra em um centro cultural para idosos. Ela hesitou no início, mas aceitou. Vestiu seu vestido azul, o mesmo que usara em seu 30º aniversário de casamento com Antônio, e caminhou lenta mas firmemente até o auditório. À sua frente, uma dúzia de rostos atentos a olhavam com curiosidade e respeito. Ela não falou sobre envenenamentos ou julgamentos. Falou sobre silêncio. Sobre como às vezes a paz é um ato de defesa. Não. Tentaram tirar minha voz, disse ela. Mas descobri que não era preciso gritar para ser ouvida. Bastava dizer a verdade com calma. Quando terminou, a plateia aplaudiu de pé.
Alguns choravam. Marta sentiu um calor profundo no peito, como se uma parte de Antônio ainda a acompanhasse, orgulhosa. Após a conversa, uma mulher se aproximou dela. Tinha cerca de 50 anos, rosto cansado e olhos marejados. Pegou suas mãos e disse suavemente: "Eu também tenho uma Patrícia em casa." Marta olhou para ela com ternura e respondeu: "Então você não está sozinha. Ouça o ar. Ele sempre avisa quando algo não está certo." A mulher abraçou e, naquele instante, Marta entendeu que sua história não era mais sua. Ela havia se tornado um farol silencioso para os outros. Naquela noite, ao chegar em casa, colocou uma flor de jasmim sobre a mesa e escreveu em uma folha de papel em branco: "Dor compartilhada se transforma em aprendizado." Então, apagou a lâmpada e deixou que o silêncio, seu antigo aliado, menos a envolvesse novamente. Nos meses seguintes, o jardim de Marta floresceu como nunca. Os vizinhos diziam que sua casa cheirava diferente, mais viva, como se a terra tivesse respirado após anos de sono. Marta passava todas as manhãs cuidando das plantas, conversando com elas em voz baixa. "Sobrevivemos, né?" dizia, e as folhas pareciam responder com um leve movimento. Às vezes, recebia visitas de mulheres que vinham pedir conselhos ou simplesmente ouvir. Servia chá e ouvia sem interrupção, deixando que cada uma encontrasse suas próprias palavras. Não havia longos discursos nem conselhos, apenas olhares, silêncios e a certeza de que toda ferida, se cuidada com paciência, acaba florescendo. Um dia, ao verificar sua correspondência, encontrou um envelope sem endereço de retorno. Dentro, uma carta escrita com uma caligrafia trêmula. "Obrigada por me inspirar a não ter medo." Não dizia quem a enviara, mas Marta não precisava saber. Ela a guardava no mesmo caderno verde, aquele que outrora fora seu refúgio e agora era um testemunho de esperança. Naquela noite, enquanto o vento soprava suavemente entre os jasmins, sentou-se à janela com sua xícara azul. Pensou em quão longe havia chegado sem sair de casa, nas batalhas que não podem ser vistas, mas mudam o curso de uma vida. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem um traço de tristeza. O outono seguinte trouxe dias chuvosos e céus cinzentos, mas Marta já não temia a solidão. Aprendeu a conviver com ela, a compreendê-la como uma velha companheira que, embora silenciosa, nunca a traiu. Nas tardes chuvosas, escrevia breves reflexões que depois guardava entre as páginas dos seus livros. Algumas eram sobre Antônio, outras sobre a liberdade, e muitas sobre a força que vem do silêncio. Ricardo visitava-a todos os domingos, e por vezes passavam horas a conversar em frente à lareira. Tinham aprendido a ouvir-se sem culpa, como duas almas que se reconhecem depois de se terem perdido. Nesses momentos, Marta compreendia que o amor de uma criança, quando purificado de mentiras, pode curar até as feridas mais profundas. Num domingo, enquanto Ricardo se despedia, entregou-lhe um envelope dobrado. "É uma cópia do processo, mãe. O caso está oficialmente encerrado." Marta pegou-o delicadamente, colocou-o numa gaveta e disse: "Então, descanse também." Não voltou a falar no assunto. Naquela noite, o som da chuva contra os ladrilhos trouxe-lhe paz. Serviu-se de um chá e sentou-se junto. Adne, no reflexo do vidro, julgou ver Antônio sorrir por um instante, e pareceu-lhe que o tempo finalmente lhe devolvia um fragmento da vida que lhe fora roubada. Era o encerramento simbólico de uma história que começara com medo, mas que agora era contada com serenidade. Quando a primavera chegou, a casa de Marta encheu-se de luz novamente. Os jasmins floresceram cedo, e o doce aroma permeou cada canto. Naquela manhã, enquanto preparava o café, decidiu abrir todas as janelas. O.A.R. Fresco entrou, agitando as cortinas, como se o passado finalmente estivesse se despedindo. Na prateleira, a caneca azul brilhava ao sol. Marta a pegou e se lembrou daquele dia em que a mesma caneca outrora fora um símbolo de perigo. Agora era um emblema de vitória. "Nada é o que parece", murmurou, sorrindo. Lá fora, as crianças brincavam, os vizinhos conversavam e, pela primeira vez em muito tempo, a normalidade não lhe parecia mais estranha. Sua casa finalmente lhe pertencia novamente, naquela
tarde, Ricardo a levou a um parque próximo. Caminharam lentamente, conversando sobre coisas simples, receitas, livros, o tempo. Marta o observava e pensava em como ele também havia mudado. Ele havia amadurecido, aprendido a ver além das aparências. Pararam em um banco e Ricardo disse: "Sabe, mãe, acho que nunca te contei isso, mas você é a pessoa mais forte que eu conheço." Ela sorriu e respondeu com ternura: "A força não está em lutar, filho, mas em resistir sem se perder." Naquele instante, entenderam que a dor que haviam experimentado os havia unido de uma forma mais profunda do que qualquer amor perfeito. Não precisavam mais falar. O silêncio compartilhado era suficiente para entender tudo. Com o passar dos anos, Marta permaneceu a mesma mulher quieta, embora seu nome tivesse se tornado quase uma lenda entre aqueles que conheciam sua história. Não porque buscasse fama, mas porque sua serenidade havia deixado sua marca. Na biblioteca do bairro, uma pequena placa trazia os dizeres: "A Marta Silva, por nos ensinar que o silêncio também fala." Cada vez que alguém a apontava com admiração, ela dava de ombros e dizia: "Só aprendi a ouvir o que os outros ignoram." Essa humildade a tornou ainda mais respeitada. Eme-se o jardim, o jasmim, crescia vigorosamente, e o perfume entrava pelas janelas abertas, misturando-se ao som das folhas e ao canto dos pássaros. Era como se a natureza cúmplice silenciosa celebrasse sua resiliência. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol, Marta escreveu sua última anotação em seu caderno verde. Não há vitória sem feridas, mas também não há feridas que o tempo não possa curar se houver calma no coração. Fechou o caderno e o colocou em uma caixa ao lado de sua caneca azul. Então olhou para a câmera do seu velho celular, gravando uma breve mensagem para seu grupo de leitura. Não se cale quando algo te machuca, mas não desperdice sua voz com alguém que não quer ouvir. E se esta história tocou sua alma, compartilhe-a com alguém que precisa de um sinal de força. Nunca se sabe a quem ela pode devolver a esperança. Depois daquela mensagem, Marta suspirou aliviada, como se estivesse deixando uma parte de si para o mundo quando não pudesse mais compartilhá-la pessoalmente. Naquela noite, enquanto o céu se tornava violeta, Marta acendeu uma vela sobre a escrivaninha e fitou a chama. A luz bruzuleante iluminou o rosto de Antônio na velha fotografia, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que tudo estava em seu devido lugar. Não havia ressentimento, nem tristeza, nem medo, apenas gratidão. Por ter resistido, por ter tido a clareza de agir em silêncio, por ter recuperado a dignidade sem se destruir na tentativa. Lá fora, o vento agitava os ramos de jasmim, e o perfume enchia o quarto como uma bênção. Marta fechou os olhos e pensou que talvez aquilo fosse a verdadeira justiça: poder respirar em paz depois de tanto barulho. No dia seguinte, ela acordou cedo e escreveu uma breve carta para Ricardo. Nela, agradecia por ter acreditado nela no fim, por ter se tornado seu filho novamente sem desculpas ou explicações. Pediu a ele, quando ela se fosse, que mantivesse o jardim vivo e doasse um jasmim a cada primavera para alguém necessitado. O perfume dessas flores, escreveu ela, sempre me lembrou que coisas pequenas podem ser mais fortes do que coisas terríveis. Então, guardou a carta na gaveta da escrivaninha, ao lado do caderno verde. Preparou seu café, serviu-o na xícara azul e saiu para a varanda para receber o sol da manhã. O mundo finalmente estava calmo. Os anos passaram discreta e pacificamente, como ela esperava. Marta envelheceu sem drama, cercada de livros, flores e visitas ocasionais de Ricardo, que nunca quebrava a promessa de sábado. Cada canto da casa guardava algo dela: o perfume de jasmim, a xícara azul na prateleira, a cadeira perto da janela onde costumava ler. Não precisava de mais nada. Havia compreendido que a felicidade nem sempre é euforia. Às vezes apenas a paz de saber que ninguém mais tem poder sobre você. Quando seu corpo começou a implorar por descanso, Marta não teve medo.
deixou-se cuidar, sem perder o caráter nem o sorriso. A serenidade era agora sua segunda língua. Anos mais tarde, quando Marta faleceu discretamente, a casa ficou exatamente como ela deixara, arrumada, quentinha e cheia de vida. Ricardo realizou seu desejo de presentear Marta com um jasmim a cada primavera. Vizinhos que passavam por ali diziam que o aroma permanecia o mesmo, como se Marta nunca tivesse realmente partido. Na biblioteca, sua história permanecia guardada em uma vitrine, ao lado de seu caderno verde e da frase que melhor a definia: calma não é fraqueza, é estratégia. E assim, sem alarde ou pretensão, a mulher que antes era subestimada acabou se transformando em símbolo de força,